Gênesis 12. A palavra do Senhor diz assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-se à terra que eu te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como orientava o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã, e levou consigo a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam conseguido ajuntar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Querido Espírito Santo, nós te damos o louvor, nós te damos a honra, te agradecemos, te engrandecemos o teu nome. Pedimos agora mesmo, Senhor, a liberdade do teu Espírito neste lugar. Pedimos, ó Pai, que não seja eu quem fale, mas o teu Espírito Santo falando através da minha vida, Senhor. Esconda-me, Pai, atrás da nuvem. Revela, além da letra, Senhor, o teu propósito, a tua vontade, através dessa palavra. Que eu diminua e que tu cresça, que a tua vontade prevaleça, no nome de Jesus. Quantos creem, digo amém. 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 Esse texto é um texto muito conhecido, né? É um texto que eu creio que é conhecido de todos. Mas algumas coisas, essa é a segunda vez que Deus fala com Abraão a respeito da sua missão. Ao contrário, muitas vezes, e muitas pessoas pensam que é a primeira vez, não é, a segunda vez, né? Deus havia falado já com Abraão lá na terra de Ur dos caldeus, né? No meio das ilhas, ali na Mesopotâmia, e esse texto aqui, ele saltou aos meus olhos algumas coisas que o Senhor começou a ministrar ao meu coração, que eu queria trazer para os irmãos. Primeira coisa que eu quero, antes de nós começarmos a ministrar, eu queria criar só um pano de fundo para você entender aonde nós queremos chegar. Abraão foi chamado por Deus lá no Ur dos caldeus, né, na Mesopotâmia. Ur dos caldeus era um lugar muito próspero, era um lugar que tinha uma prosperidade muito grande. E quando Deus fala com Abraão e fala: olha, sai que eu vou para uma terra que eu vou te mostrar, Deus está enviando Abraão para Canaã. É interessante que quando Abraão chega em Canaã, ao contrário de que muitas pessoas pensam também, Canaã não era uma terra próspera. Na verdade, Canaã era um deserto. Na verdade, Canaã era um lugar amaldiçoado pelo próprio Deus. Então Deus está falando para Abraão: você vai sair de um lugar próximo e eu vou te enviar para um lugar que foi amaldiçoado por mim mesmo. Parece uma coisa, né? Quando você começa a olhar para Deus, como Deus trabalha na vida de Abraão. Então, quando você olha para Canaã, por que Canaã era uma terra amaldiçoada? Canaã era um dos filhos de Cã, que era filho de Noé, né? Então era um dos filhos de Noé, e Cã, ele recebeu uma maldição. Na verdade, não foi Cã que recebeu a maldição. Quem recebeu a maldição foi Canaã, o filho de Cã. Por quê? Porque Moisés, logo depois, sei que Moisés entrou aqui na palavra, né? Mas Noé, logo depois do dilúvio, as águas se abaixam, ele sai e ele vai fazer uma plantação de vinha. E na primeira colheita, ele começa agora a fazer o vinho, ele toma vinho e ele se embriaga. Você conhece a história também. E Cã, ele vê o seu pai, né, de forma leviana, despido. E quando ele vê despido, Noé então amaldiçoa. Mas Noé não amaldiçoa Cã, mas Noé amaldiçoa o seu filho. E ele fala: maldito será Canaã, né? E ele será servos dos seus irmãos. Então, ele recebeu uma maldição. Canaã, agora, ele vem debaixo dessa maldição. Quando você olha para Canaã, em Levítico 18, não precisa abrir, só para nós, em termos de entendimento, você vai ver assim Deus reprovando as atitudes daquela terra. Era uma terra incestuosa, era uma terra que havia ali muitos pecados, coisas terríveis mesmo sobre essa terra. Então você vai ver Deus reprovando as práticas que havia nessa terra. O que eu quero dizer para você,
Abraão, quando chega nessa terra amaldiçoada, a primeira impressão que ele dá é que Deus o levou para o lugar errado, porque Deus tira ele de um lugar próspero e o leva para um lugar amaldiçoado. Não havia prosperidade nenhuma. Qual é a primeira atitude de Abraão? Descer para o Egito, né? Porque ele chega na terra, Deus vai ir e fala: olha, vou para uma terra que mana leite e mel. Só que ele chega lá, não tinha mel nem leite, não tinha nada. Era uma terra maldita, não tinha nada, era um deserto ruim. Então ele fala: Deus se enganou, né? Eu vou para o Egito. Ele desce para o Egito. Abraão já estava próspero, já estava já com uma quantidade muito boa de servos e também de gado. E quando ele desce para o Egito, ali então agora Deus começa a trabalhar nele, né? E Deus começa a trabalhar de forma terrível. Você sabe a história, Abraão, ele conta para Faraó que Sarai não é sua esposa, é sua irmã, e na verdade é meia-irmã, quando você vai ver a história. Ele não mentiu, porém ele só tentou arrumar um jeitinho para que ele não morresse. E quando o Faraó, é um dos faraó bom, né? Que a Bíblia menciona, o Faraó, ele ouve isso, ele pega e fala: por que você fez isso, né? Ele falou assim: arruma tudo, você vai ter que voltar, né? Manda ele embora do Egito, literalmente, né? Deus, ele arruma uma situação que manda Abraão embora do Egito, e Abraão volta para Canaã. Quando ele volta para Canaã, então agora ele começa a prosperar na terra. Então agora Deus começa a abençoar esse homem na terra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você olha a história de Abraão, você vai ver que Deus, ele trabalhou dessa forma. E eu quero falar um pouco hoje sobre algumas rupturas que são necessárias na nossa vida. A vida de Abraão houve várias rupturas, né? Então, é interessante que o texto que nós lemos aqui no versículo 4, fala que Abraão saiu e ele levou Ló, seu sobrinho, com ele, né? Ló era o seu sobrinho, filho de Harã, né? E ele havia agora ali estado em Harã, naquele território, mas Abraão leva junto. É interessante que quando eles separam ali, Ló prefere estar em Sodoma e Gomorra. Ao contrário de que muitas pessoas acham que Sodoma e Gomorra era ruim, não era. Sodoma e Gomorra era o jardim. Deus fala assim, era o jardim de Deus. Então era um lugar belo, era um lugar maravilhoso, era um lugar próspero. Quando Ló olha, ele fala assim: eu quero ir para lá. E Abraão fica no deserto. O que Deus faz? Deus prospera Abraão no deserto e Ló se perde em Sodoma. Porque a mentalidade do povo de Sodoma já não era mentalidade boa. Então o pecado começa a vir e começa a destruir tudo aquilo. Mas antes de tudo, Sodoma era um jardim de Deus. O próprio Deus fala, era como um jardim de Deus. A própria Bíblia fala, chama Sodoma e Gomorra de jardim de Deus. Era um lugar próximo, um lugar bonito. Então, Harã, a Bíblia fala que quando ele sai de Ur dos Caldeus, agora sai Terá com toda a sua família, Abraão, Harã, né? Eles saem. E no meio do trajeto, você deve já ter lido a história, em Gênesis 11, no final, você vai ver que a família de Abraão, eles param numa terra chamada Harã, que não tem nada a ver com o irmão de Abraão. Porém, eles param ali. Quando eles param ali, eles param numa terra que também é próspera, numa terra boa. É uma terra que tinha muitos deuses. O pai de Abraão, Terá, ele vivia dos nichos. Quando você vai estudar profundo a história, você vai ver que ele vendia os nichos daqueles deuses. Então ele sobrevivia disso. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? O que me dá a entender nessa história, primeira coisa, é que a família de Abraão, eles procuravam oportunidade. Quando tinha uma oportunidade boa, eles paravam. E ali eles armavam a tenda, e ali já desistiam já do projeto que Deus tinha. Quando, lá em Atos dos Apóstolos, agora se você quiser abrir, lá no capítulo 7, quantos já ouviram falar de Estevão, primeiro mártir? Amém? Estevão decide pregar, e a pregação de Estevão é essa, né? Atos capítulo 7, no versículo 2 até o 5. E agora eu vou começar a pregar, amém, irmãos? Só estava fazendo só um pano de fundo. A palavra do Senhor diz assim, Atos 7, versículo 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e do meio da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei.
Só um pouquinho, deixa aberto aí. Aqui está a prova daquilo que eu falei. Foi a segunda vez que Deus fala lá em Gênesis 12. Então não foi a primeira vez. Deus já havia falado com Abraão lá em Ur dos Caldeus. O chamado era para Abraão, em Ur dos Caldeus, e ele para. Mas havia um propósito que Deus falou em Gênesis 12, depois nós vamos falar. 4. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. Ele foi morar em Harã, amém? E dali, com a morte do seu pai, observe isso, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Observe o que Estevão está falando aqui pela revelação do Espírito. Ele está dizendo aqui que Abraão foi chamado lá em Ur dos Caldeus, antes dele chegar em Harã. Mas por que a Bíblia menciona antes dele chegar em Harã? Porque a Bíblia aqui mostra um paralelo. Aqui Deus houve um trabalho na vida de Abraão, que foi dolorido, mas foi necessário. Foi dolorido, mas foi necessário. Deus permitiu que o seu pai Terá morresse para que Abraão começasse e vivesse o propósito que Deus tinha para ele. O que acontece muitas vezes em nossas vidas, irmãos, muitas vezes, é que quando nós encontramos um lugar favorável, porque Harã era um lugar favorável financeiramente, era um lugar de prosperidade, e tem muitos crentes, que não é o teu caso, né? Lá para o lado da Fogo para as Nações isso. Tem muitos crentes que perdem tempo nesse tempo, sabe? Perde o propósito de Deus, no tempo da oportunidade. Terá, ele poderia entrar nesse lugar, mas ele parou, ele paralisou, ele estacionou, e ele morreu naquele lugar. Abraão, ele ia viver da mesma forma. O que Deus teve que fazer? Deus teve que, desculpa dizer isso aqui, eu não tenho dúvida, matar o seu pai, para poder falar com ele. O que Atos dos Apóstolos está dizendo aqui, outra tradução fala, e depois que o seu pai morre, então Deus vem e fala com Abraão. Fala exatamente o texto que nós lemos. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu te abençoarei, te farei grande nação. E Deus falou com ele. E Deus começou a liberar de novo o propósito sobre a vida desse homem. O que eu aprendo aqui, irmãos? Depois da morte, nos dá a ideia que o próprio Deus tirou o pai de Abraão, para que Abraão pudesse caminhar. O próprio Deus permitiu a morte do pai de Abraão, de Terá, para que Abraão pudesse voltar ao propósito de Deus. Irmãos, a pergunta que eu faço hoje, será que Deus vai precisar fazer mais alguma coisa para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para nós? Quando eu vi essa mensagem a primeira vez, pastor Frank, eu me assustei, porque o Espírito Santo falou muito forte comigo. Tudo que eu fiz nesse tempo de pandemia foi exatamente isso. Foi tentar chamar a atenção da minha igreja, tentar reposicionar o meu povo, mostrar para eles que eles estavam fazendo, estava tendo crescimento, estava tendo muitas coisas, mas não estavam indo para lugar nenhum. Eles estavam parados num ambiente de oportunidade. Mas chegou um tempo de eu mostrar o meu real propósito para a igreja. Eu creio do profundo do meu coração, irmãos, que nós temos que sair diferente esse ano 2020. Deus parou a igreja para fazer algo em nós, para que haja em nós uma ruptura espiritual, para que nós voltemos ao propósito, continuemos aquilo que Deus começou para a igreja. Eu creio, eu tenho com a convicção no meu coração. Eu falei desde o início, eu creio que esse ano é um ano de muita clareza do Senhor, muita clareza. Deus está sendo muito claro com a igreja. E quando o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim: filho, será que vai ser preciso fazer mais alguma coisa? Para que vocês abrem mão de algumas coisas, que haja alguma ruptura. Irmãos, Deus era o responsável pela ruptura na vida de Abraão. Literalmente, Deus foi o responsável para que Abraão tivesse essa ruptura do seu pai. E isso é tão forte que você começa a ver na vida de Abraão. E às vezes as rupturas vão ser doloridas. Quantas pessoas perderam entes? Eu perdi amigos, não é? Que morreram, nós perdemos pessoas. Foi difícil, está sendo difícil. Você acaba perdendo pessoas, né? Então, as rupturas às vezes são doloridas, porque muitas das vezes Deus ele quer mostrar isso para nós. É interessante, eu anotei aqui, se você não está disposto a viver as rupturas, você não vai conseguir viver o propósito de Deus.
se nós não estivermos dispostos a viver as rupturas que Deus tem para nós, nós não iremos viver o propósito de Deus. E isso é muito claro. Abraão viveu essas rupturas. Mas observe que isso também aconteceu com seu sobrinho Ló. O texto que nós lemos aqui no versículo 4 fala: partiu, pois, Abraão, depois que Deus falou, Deus rompeu a ligação que havia com o pai faleceu, e não havia mais um motivo porque Abraão ficasse ali. Deus aparece e fala com ele. Quando Deus fala com ele, a Bíblia diz que Abraão parte dali como o Senhor havia ordenado, como Deus havia falado. Aí tem um ponto, aí tem, e Ló foi com ele. Eu pergunto para você, Deus mandou ele levar Ló com ele? Deus não mandou. Mas por que Abraão levou? Por dois motivos. Primeiro, o pai de Ló morreu, e era o costume, era pela lei daquela época, o avô, ele tinha que ser o pai. Então, agora, o pai de Ló já não era mais o Arã, agora o pai de Ló era o Terá. Mas Terá morreu, e agora, pela lei, o irmão mais velho tem que ser o pai. Então, Abraão era irmão, primeiro era tio, depois virou irmão, e agora virou pai, né? Pela lei. E Abraão fala assim: bom, é o meu sobrinho, é o meu irmão, e agora se tornou meu filho. Eu tenho que levar ele comigo. Abraão leva. Só que não era o propósito de Deus. A Bíblia fala que Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Ele levou a sua mulher, ele levou os seus empregados, ele levou tudo que ele tinha. Mas é tão interessante, é muito forte esse texto, que a Bíblia diz que depois disso Deus não falou mais com Abraão. Deus não visitou mais com Abraão. Isso durou muitos anos, isso perdurou muitos anos, Deus em silêncio com ele. Deus não falou mais com ele. E sabe quando é que Deus voltou a falar com Abraão? Lá em Gênesis capítulo 13, no versículo 7. Irmãos, tem pessoas que nós levamos conosco na caminhada, que muitas vezes impede que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Tem pessoas que Deus não nos chamou para levar. E eu aprendi isso nesse ano, foi muito doloroso, mas Deus falou comigo. Tem pessoas que não vai ter o mesmo entendimento que o seu, vai só parar o propósito, só vai trazer conselhos que vão te parar, mas tem pessoas que vão te impulsionar para o propósito. Agora, existem pessoas que Deus ele precisa romper dentro de nós. Tem pessoas, irmãos, que só se encostam em nós para esfriar a minha vida, a tua vida espiritualmente. Já viu aquelas pessoas que só traz palavra de derrota, te desanima, te deixa para baixo, né? E você vai se esfriando espiritualmente, você vai se afastando de Deus. E quando você começa a se afastar de Deus, então, e esse é o fato, irmãos, que talvez Deus não se agrada que algumas pessoas caminhem conosco. Mas sabe qual é o problema nosso? Nós fazemos igual Abraão, nós ficamos com dó. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou deixar? Né? Tem pessoas que não querem mudança. Verdade. Tem pessoas que não querem. Tito capítulo 3, versículo 10, Tito fala assim, lá no final do capítulo, Tito não precisa abrir, né? Ele fala assim, olha, fale uma, fale duas. Não havendo mudança, entregue ao Senhor. É a versão atualizada do pastor Tião, né? Mas ele fala, fale uma, fale duas, mas descansa o teu coração. Tem pessoas que não vão mudar, e nós não podemos, irmãos, parar por isso. Abraão, ele diante das rupturas, ele não entendeu completamente o que Deus queria que ele fizesse. Então ele leva Ló. Mas olha que diz versículo 3 de Gênesis, no capítulo 13, versículo 7. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Houve uma confusão. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você afaste de mim, e se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos, viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Olha como era a Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, esta é a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. No 11 fala, então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim separaram-se um do outro.
Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha o 14, que diz o 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Ló se apartou de Abraão. É como se Deus só estivesse esperando isso. Quando Ló se aparta de Abraão, Deus aparece. Deus ficou em silêncio, não falou mais com Abraão. Abraão fez sacrifícios, Abraão construiu altares, Abraão sacrificou o Senhor, mas Deus não apareceu. Quando tem a contenda, os pastores ali, Abraão conversa, tem um combinado com seu sobrinho, eles separam, e quando eles se separam, automaticamente, quando houve a ruptura, Deus aparece e fala com Abraão. Isso aqui é muito forte. E Deus fala para Abraão, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Então Deus ali começa agora a falar daquilo que ele ia fazer para Abraão. Queridos, eu creio que esse é um ano de rupturas na nossa vida. Deus precisa nos tirar de pessoas e situações que prendem o propósito de Deus sobre nossas vidas. É necessário, ainda que seja dolorido, ainda que algumas pessoas possam entristecer, é necessário para que o propósito de Deus se cumpra. É necessário. Deus foi muito forte comigo. No mesmo dia que Abraão se separa de Ló, aparece Deus. É como se Deus estivesse ansioso para que isso acontecesse. E Deus é assim, né? Com Jesus foi assim. Jesus, ele veio, ele se batizou, João Batista, o propósito de João Batista batizar era para conhecer Jesus. O propósito de João Batista batizar as pessoas nas águas era para se encontrar com Jesus. Ele mesmo falou, eu estou batizando nas águas porque eu vou encontrar com o Messias. Ele estava aguardando o Messias chegar. Jesus aparece, ele é batizado nas águas, aí João Batista tinha que fazer o quê? Sair de cena, eu já encontrei ele, agora é ele é o cara da vez. Mas o que João Batista faz? Ele continua batizando. E Jesus fica esperando. Aí quando João Batista é preso, quando ele está preso ali, e a Bíblia fala, quando João Batista então é preso, então Jesus começa o ministério dele. Quando para João Batista, quando para o exercício daquilo que ele está fazendo, Jesus começa. Porque era necessário. Tem coisas que é necessário parar para que comece o processo de Deus. Você já parou para analisar qual o significado do nome Ló? O nome Ló é véu. Um dos significados hebraicos do nome Ló é véu. É cobertura, outro significado. Mas o significado mais original é véu. E o Senhor falou muito forte comigo. Tem muitas amizades que são como um véu em nossas vidas. Tem muitas pessoas que são como os véus em nossa cabeça. Quando você coloca um véu, você não consegue ver claramente. Os propósitos de Deus não são claros. Tem muitas coisas em nossas vidas que não ficam claras. Elas impedem a nossa visão. Ela não nos deixa caminhar com a direção correta nas promessas que Deus tem para nós. Por isso foi necessário afastar, né, Abraão de Ló, para que Deus começasse de novo o propósito, para que Deus desse continuidade daquilo que ele começou a fazer. E assim vai indo, irmãos. E assim vai acontecendo. Então agora Deus ele vai falando com Abraão. Abraão começa a prosperar. Aí chega um momento que Ló, ele é levado como escravo. E olha como isso é tremendo. Ló é levado preso como escravo. E quando Ló está ali preso como escravo, Abraão ouve isso, que o seu sobrinho está preso. Então Abraão agora prega os seus 318 homens, né? E vão para a batalha. Ele recupera Ló ali, recupera todos os bens. Só que naquela época, pela lei judaica, toda a conquista de guerra, todo o despojo das pessoas, as pessoas tinham que servir aos vencedores de guerra. Então, pela lei, Ló tinha que servir agora a Abraão, em tudo. Mas o que Abraão faz? Abraão entendeu o processo de Deus. Abraão entendeu as rupturas que foi necessária na sua vida. Abraão pega todos os despojos que ele pegou, que era de Ló, e ele oferta, ele dizima na vida de Ló. Ele entrega. E quando ele entrega, agora ele faz diferente. Quando Ló vem perto dele, ele fala, Ló, escolhe um lugar para você morar. E Ló pega as suas filhas e sobe para Campinas, sobe para o monte. Ele vai morar. Abraão não anda mais com Ló, porque ele entendeu o processo da ruptura.
Ele entendeu que ele poderia abençoar, mas ele não tinha que caminhar mais junto. Tem pessoas, irmãos, que nós vamos abençoar, que nós vamos orar por elas, mas nós não podemos parar dentro das situações delas. Nós não podemos parar diante das circunstâncias, senão Deus não cumpre os propósitos. Sabe, eu tenho amigos, pastores, conheço muitos pastores nessa caminhada, e tem pastores que eu amo, ajudo, mas não tem como caminhar. A mentalidade, a visão ministerial não é a mesma, eu não posso parar. Amém, queridos? Amém. Não podemos parar. Então Deus permite que algumas confusões venham, Deus permite que algumas decepções venham, para que haja ruptura mesmo. Tem situações que vêm para que haja esse desligamento espiritual, para que nós possamos romper e cumprir o propósito, né? Muitas vezes a gente fica com dó, com pena, e fica atrás dessas pessoas, irmãos, e Deus está permitindo que algumas coisas aconteçam, para que o Senhor cumpra aquilo que Ele tem que fazer. Não tem como, se eu não estiver disposto a romper com algumas áreas da minha vida, Deus não vai poder cumprir o propósito da minha vida. Se nós não estivermos dispostos, é um tempo que eu creio, assim, sabe, queridos, que Deus está rompendo coisas. Deus está estabelecendo um novo nível de relacionamento. Amém, irmãos? Aleluia. É um tempo de rompimento. Abraão, ele resgata Ló ali dos reis, né? Esse resgate do prisioneiro ali dava direito dele ser como resgatador. Ló servia a ele, mas ele decide: não, você não vai continuar comigo. Você vai viver a sua vida, eu vou te abençoar, vou abençoar a sua vida, você vai morar nas montanhas com as suas filhas, eu vou dizimar na sua vida, mas não tem como mais caminhar conosco. Tem situações, pastor Frank, que é assim, não tem como. Às vezes Deus, ele precisa fazer isso em nós. Amém, irmãos? É necessário. Diga assim, é necessário. É necessário. Aleluia, eu creio nisso. É necessário esses rompimentos. É necessário nós abandonarmos algumas coisas para que Deus cumpra. Para que Deus cumpra. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Fechasse seus olhos. Não leve, irmãos, alguém que não tem o mesmo propósito que o seu. Não leve na sua caminhada alguém que não tem a mesma visão espiritual que a sua. Não carregue pessoas que não têm o mesmo chamado. Não queima com aquilo que você queima. Não chora por aquilo que você chora. Não valoriza aquilo que você valoriza. Esse é um tempo que o Senhor nos parou para mostrar as coisas eternas. Há um prumo que o Senhor está trazendo sobre a igreja para alinhar o propósito. Nos alinhar dentro de um propósito do céu. Nos alinhar dentro de uma visão celestial. O que nos move não são as coisas da terra, irmãos. O que nos move são as coisas do céu. Quando o pastor Franklin aqui, eles estavam cantando aqui Vinho Novo, falando sobre aquele casamento, o Espírito Santo falou para mim, quando acabou aquilo que era natural, aquilo que era a provisão que eles tinham, humana, eles não tinham mais esperança alguma. Então veio uma provisão espiritual. O Cristo apareceu e fez de talhas cheias de águas um vinho novo. E o Senhor falou comigo: chegou um tempo que eu estou tirando toda a provisão natural para levar vocês à provisão espiritual, a depender única e exclusivamente do céu, daquilo que os céus estão declarando, daquilo que os céus estão liberando neste tempo. Eu quero declarar uma palavra sobre esse ministério.
Eu vim na inauguração desse salão, dessa casa, e Deus me trouxe aqui de volta. Eu quero declarar que esse ano de 2020 foi um tempo difícil, mas foi um tempo de aprendizado e um tempo de rupturas. E Deus vai romper muitas coisas ainda que são necessárias, mas que virá algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Deus me mostrou esse ambiente cheio de pessoas sedentas. Esse lugar é um lugar de uma adoração sincera, de uma adoração que toca o coração de Deus, querido. Quando eu estava aqui, o Senhor falou: eu me agrado desse lugar. Eu me agrado desse lugar. Eu me agrado desse lugar. Eu me alegro. Eu me alegro como eu me alegrava quando o salmista diz no Salmos 43: há um rio que alegra a cidade de Deus. Há um rio, pastor Frank, descendo aqui, um rio de Deus. Um rio de adoração, um rio de adoração que tem alegrado o coração de Deus. E o Senhor não vai parar. Algumas rupturas foram necessárias. Alguns teve que parar. Alguns sonhos, projetos tiveram que morrer. Mas a promessa não morreu, continua viva no coração do Pai. O propósito é maior, a chamada é maior. Chora, cantará, manabaxê. Chora, mabaxê, dere, manabaxô, da bacantarabaxê. Xerere, mamabaxô, da babaxê, e cantará. Xerere, manabaxô. Talvez existe loss que você vai ter que largar nessa noite aqui. Talvez não sejam pessoas, sejam situações. Talvez não sejam pessoas, sejam circunstâncias. Talvez alguns terá que não é pessoa, vai ter que morrer na sua vida. Entenda, muitas vezes não é pessoa, mas é alguma situação na sua vida que precisa morrer, para que Deus volte a falar contigo e te reposicionar dentro de um propósito, te reposicionar dentro de uma chamada, porque é necessário. Chora, mabaçoda, canta lá, maché. Onde eu posso ouvir tua voz? Sim, Senhor, nos leva nessa noite, Pai. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, Jesus. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Chora, cantará, baixou. Aos teus pés. Mateus era um cobrador de imposto. Ele estava sentado na mesa cobrando imposto. Ele era um judeu que decidiu abrir mão de toda a sua linhagem para estudar. Ele estudou, se preparou, viveu um tempo na sua vida para alcançar uma posição de destaque. Ser um cobrador de imposto era uma posição de destaque,
e também financeira. Era algo bem sucedido, era algo que muitas pessoas tentaram e não conseguiram. Mateus conseguiu chegar lá. Mateus chegou no ápice do seu propósito humano. Ele chegou e ele estava sentado à mesa cobrando imposto. E Jesus passou em um certo dia sobre a vida de Mateus. Jesus passa, olha nos olhos de Mateus e diz para Mateus: vem comigo, segue-me. O Senhor ministrou algo no meu coração nesses dias a respeito disso. Mateus conseguiu tudo o que ele queria, humanamente falando, ele conseguiu, mas havia dentro dele uma insatisfação, havia dentro dele um vazio, havia dentro dele uma lacuna que precisava ser preenchida. Mateus era rejeitado por judeus, odiado pelos judeus. Mateus, mas quando ele tem um encontro com Cristo, Jesus olha nos olhos dele e diz: vem comigo, segue-me. Ele decide romper com tudo aquilo que ele conquistou, com tudo aquilo que ele estudou, com anos de faculdade para alcançar o lugar da coletoria. Ele decide sair daquela mesa, ele decide romper com a sua vida. E no próximo versículo, a Bíblia diz que Mateus agora abre a sua casa, prepara a sua mesa, e Jesus está ali com ele. Cristo está dentro da casa de Mateus. Cristo está falando a respeito das coisas de Deus na casa de Mateus. Mateus agora ele encontra a solução para aquele vazio do seu coração. Mateus encontra agora o propósito para a sua vida. Mateus entendeu. O propósito real para a sua vida era estar com Ele, se relacionar com Ele, ouvir a Ele, ouvir o coração dEle. Houve uma ruptura. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de estar à mesa com Ele. Hoje é a noite do partir do pão, do beber do cálice. Mateus ele rompeu com a mesa da coleteria. Ele se assentou na mesa do propósito, na mesa da satisfação humana, da satisfação espiritual, na mesa do sentido da vida. Talvez o que falte para nós esses dias é sair de algumas mesas e sentar no lugar aonde o Senhor nos satisfaz, onde Ele fala conosco, que nós ouvimos. Não apenas escutamos uma boa mensagem, mas ouvimos. A fé ela vem pelo ouvir, não é pelo escutar. Muitas pessoas estão escutando, mas não ouvindo. Mas a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço, algo transforma dentro de mim. Quando eu ouço a palavra, ela não volta vazia, sem antes ela prosperar naquilo para qual ela foi enviada. Quando eu ouço essa palavra, transforma a minha vida. Leva-nos, Senhor, a esse lugar. Leva-nos, Senhor, a esse lugar. Entrega para o Senhor agora aquilo que você precisa entregar. Rompa com áreas da sua vida que precisam ser rompidas hoje. Decida hoje. Deixe os lós, deixe os terá. Não deixe para amanhã o que o Senhor está pedindo hoje para você. Eu não sei se essa palavra faz sentido para você, mas o Senhor colocou mais de um mês essa palavra no meu coração. Eu sei que Ele tem um propósito. Ela não vai voltar vazia, ela vai gerar algo aqui. Ela vai gerar algo.